Pessoal, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo de filosofia voltado para alunos do terceiro ano do ensino médio que estão participando do PET, da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Nós hoje vamos fazer atividades da semana 2 do volume 2, como vocês podem ver aí na sua telinha. Eu sou o professor Gabriel e faço parte do Escola Online. Para poder saber mais desse projeto, que tem tantos professores e várias aulas interessantes, se inscreve aí no canal, dá uma olhada nas redes sociais e aí vocês vão ver e talvez vão ser ajudados aí por esses professores, por essa equipe muito bacana, ok? Vamos lá então? Pessoal, hoje o tema da aula, como eu falei, é Maquiavel, certo? Eu gosto sempre de começar dando um panorama bem geral mesmo a respeito de quem foi esse pensador que vai ser tratado na semana. Vamos lá então? Nicolau Maquiavel foi um pensador que nasceu ali em Florença, certo? Uma região ali que fica na atual Itália. Esse cara, pessoal, escreveu as ideias dele ali há um pouco mais de 500 anos atrás, certo? As ideias dele são voltadas ali para reflexão filosófica a respeito do tema da política, certo? E ele foi um autor muito importante, como vocês podem ver ali nos textos que foram passados para vocês, naquele podcast muito bacana que o professor indicou também. E, pessoal, sempre bom dizer que nada se compara com você ir direto na fronte. Então, queria lembrá-los que O Príncipe, que é a obra ali, que é o tema da aula de hoje, esse livro está disponível para leitura online e ele é muito de boa de você ler, para entender pelo menos as ideias gerais, a maneira com que o Maquiavel se porta. Afinal, como eu falei, esse pensador é muito importante, certo? O motivo pelo qual a gente estuda ele, não o principal, mas é um deles, é o fato de que o Maquiavel vivia numa época em que a Itália era fragmentada. Haviam diversos principados, repúblicas, não era aquela coisa unificada, não era um Estado-nação com um só governante para toda a Itália. Haviam vários pequenos governantes nas pequenas divisões regionais ali. E o Maquiavel acreditava que com a unificação da Itália, toda a região, todas as populações ali ficariam muito melhor, certo? Estariam melhor administradas, poderiam ser melhor protegidas. Entretanto, para que isso acontecesse, era necessário que emergisse uma liderança forte, uma liderança capacitada, uma liderança que conseguisse unir as características de um leão e a astúcia de uma raposa. E aí, para poder dar uma ajuda ali para um brother dele, o Lourenço de Médici, ele escreveu essa obra, ok? Vamos então já para a resolução das atividades, onde a gente vai descobrir um pouco mais sobre as ideias dele. Na atividade 1, vem a seguinte pergunta, vamos dar uma olhadinha. Por que o termo maquiavélico não se aplica a Maquiavel? Aí você me diz, a resposta não está no texto, professor. Amiguinhos, deem uma olhada nas referências bibliográficas, no áudio indicado logo abaixo, que vai ficar tudo em paz. Bom, realmente acredito que vocês darem uma olhada no podcast, nos textos e nas referências pode ajudar pra caramba, ok? A minha resolução hoje não anula a necessidade de você olhar lá, ok? Mas vamos lá. Primeiro uma definição do que seria isso de maquiavélico. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, pessoal. Entretanto, essa ideia maquiavélico costuma ser associada no senso comum a atitudes enganosas. Você chama uma pessoa de maquiavélico, dando a entender que aquela pessoa não é boa, que aquela pessoa é malvada, que aquela pessoa é vil, que aquela pessoa é falsa, certo? Vocês já devem ter visto essa expressão, talvez, ali, muito referenciada para vilões,
certo? Muito usado ali para poder classificar uma pessoa que você não gosta. Entretanto, pessoal, Maquiavel não foi um indivíduo que defendeu necessariamente que o príncipe, que o governante capacitado para unificar a Itália fosse uma pessoa necessariamente malvada ou necessariamente falsa. As ideias políticas de Maquiavel começam da seguinte maneira. Maquiavel está preocupado em analisar a política do jeito que realmente funciona. Realmente, ele está interessado em entender não como deveriam ser as coisas ali em termos de governo, governantes, ministros. Não. Ele está preocupado em ver como as coisas são. Por isso ele analisou a história pessoal. Por isso ele analisou os exemplos reais de sucesso e de falha. E aí, pessoal, ao analisar a realidade do seu tempo, ele foi buscando as melhores lições na visão dele e escrevendo essas lições no Príncipe, quase que como um livro de conselhos, afirmando ali que o soberano capaz de tomar o poder e se manter no poder para dar estabilidade, esse soberano, esse indivíduo capacitado com virtude, ele tem que ser capaz de fazer tudo o que for necessário. Isso inclui ser malvado? Às vezes. Mas isso inclui ser bom também, conforme a necessidade, conforme a situação. Você ter as virtudes de um príncipe, fazer o que for necessário, às vezes vai significar você ser muito duro na aplicação da lei, muito duro nas suas atitudes, mas às vezes pode significar você ser flexível. Ou seja, Maquiavel defendia que o príncipe deveria ser alguém inteligente, capaz de enxergar situações e transformar situações fora do seu controle em situações benéficas. Poderia, às vezes, significar ser bom ou ser mal. Diferente, portanto, da ideia ali do senso comum de maquiavélico, que significa ser mal, enganoso e falso. Deu para entender, pessoal? Indo agora para a atividade 2, uma questão do Enem. Pessoal, para poder fazer uma questão do Enem, eu sempre gosto de ler primeiro este pedacinho aqui, para depois ir para o texto. Afinal de contas, muitas vezes o texto é muito longo, e aí você pode se perder em relação ao que a questão de fato deseja. Se você ler aqui, você vai descobrir o que o avaliador quer de você. E aí você procura aqui a resposta, que muitas vezes vai estar no próprio texto. Vamos então tentar assim? A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. Então, pessoal, olhem esse texto procurando os pensamentos, as conclusões do Maquiavel a respeito do comportamento do ser humano. Beleza? Então, bora. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido, ou temido do que amado? Responda-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado quando há de faltar uma das duas coisas. Então, pessoal, até aqui no texto, ele está falando sobre o comportamento, as atitudes do governante. Não está analisando o comportamento humano em geral. Continua a leitura. Porque dos homens se pode dizer de uma maneira geral que são ingratos, volúveis, dissimulados, covardes e ávidos de lucro. E quando lhes fazem bem, são inteiramente seus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como disse acima, o perigo está longe. Mas quando o perigo chega, o que os homens fazem? Eles revoltam-se.
Resultado, pessoal. Aqui nessa segunda parte do texto é que está, né, o que seria o comportamento humano, a análise do comportamento humano, que é o que a questão quer. Então vamos ver qual alternativa realmente resume essas ideias. Letra A. O homem é um ser munido de virtude, de qualidades, talentos, com disposição, desde que nasceu, de praticar o bem a si e aos outros? Não, o texto não diz isso, pelo contrário. B. Sociável por natureza, mantendo relações pacíficas. É isso que o texto fala? O texto está falando de ingratidão, de volúvel, de dissimulado e covarde. Nada a ver. C. Guiado por interesses, de modo que as suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Aí sim, né, pessoal? Então, certamente, na minha perspectiva, a letra é a C, ok? Mas vamos ver as outras. Naturalmente racional, vivendo em estado pré-social e portando seus direitos naturais. Tem isso no texto? Não. Né? Então, letra E. Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. E aí, tá falando disso aqui? Não. Ah, mas professor, eu dei uma olhada no texto e realmente Maquiavel fala de um bagulho de fortuna. Mano, só que fortuna significa, dentro da filosofia do Maquiavel, né, a força do acaso. Entende? A sorte, ou às vezes a má sorte. Tem nada a ver com fortuna de grana não, tá, pessoal? Então, certamente, indico a letra C, ok? Então, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, não só mostrado os caminhos para resolver a questão, mas também que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre o pensamento do Maquiavel. Reforço para vocês darem uma olhada ali, tanto no texto que vocês têm, quanto aí em tudo que a gente vem postado nas nossas redes sociais. Siga a gente aí no Escola Online, ativa o sininho, se tu gostou, manda um joinha, um biscoito, qualquer coisa que a gente fica feliz, ok? Então é isso, bons estudos, pessoal. Valeu!